Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a Rumble e o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes aprontou mais uma. Ele mandou mais um e-mail para a Rumble exigindo o bloqueio da conta do Rodrigo Constantino, cara. O Rodrigo Constantino, que é cidadão americano, que está lá nos Estados Unidos, que está atuando na plataforma Rumble, que não tem acesso no Brasil. A plataforma Rumble já está proibida no Brasil pelo próprio Alexandre de Moraes e, no entanto, ele exigiu que fosse derrubado o perfil do Rodrigo Constantino lá nos Estados Unidos. Olha o absurdo que é essa atuação do Alexandre de Moraes aqui, porque é claramente aquilo que eu falei para vocês, é claramente uma escalada, né? Como eu falei, o Lula e o Alexandre de Moraes, eles não têm alternativa, eles já passaram do ponto de não retorno, eles não têm como voltar atrás mais. O Alexandre de Moraes agora é dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta o tempo todo. Ele sabe que se ele cair em desgraça, vai ser a desgraça completa da vida. Ele arruinou a vida dele completamente. E é o que vai acontecer, na verdade, né? Porque depois que ele não tiver mais o poder todo que ele tem hoje ainda, imagina, o caso do aeroporto de Roma, tantos outros casos, o Felipe Martins, tantos casos de lambanças feitas pelo Alexandre de Moraes, ele vai ser responsabilizado por essas coisas todas, né? Então ele não tem alternativa. A alternativa dele é dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta. E se a gente acabar numa Venezuela, não tem problema. Para o Alexandre de Moraes é o menos pior, porque a alternativa é ele acabar na cadeia e desacreditado. Então essa é a posição dele, né? Então, ele exigiu a derrubada do perfil do Rodrigo Constantino lá nos Estados Unidos. E, bom, a Trump Media e a Rumble novamente entraram na justiça lá, alegando descumprimento da norma do Alexandre de Moraes. Ou seja, a justiça americana já tinha dito que eles não precisavam obedecer essas ordens do Alexandre de Moraes, mas ainda não havia a decisão definitiva, dizendo que qualquer ordem que surja a partir daqui não precisa ser obedecida. Então eles entraram mais uma vez na justiça lá nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Tiraninho número 1, Se o Imposto é Inevitável, Relaxa e Goza, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Rumble e a Trump Media acionaram a Justiça dos Estados Unidos mais uma vez, né? O que aconteceu? O ministro emitiu uma ordem para bloquear o perfil do Rodrigo Constantino. É mais um caso, tá vendo? Teve a cartinha do Barroso dizendo que eles não estão perseguindo ninguém. Como que não estão perseguindo ninguém? Olha essa carta aqui, essa ordem do Alexandre de Moraes, que está exigindo o bloqueio do perfil do Rodrigo Constantino na Rumble, sendo que a Rumble não tem no Brasil mais, não aparece mais aqui, ó, rumble.com tá aqui, ó, o site não pode ser atingido, né? É verdade que se você entrar aqui na VPN, você consegue acessar, mas, em princípio, aqui no Brasil não pode se acessar a Rumble. Então, que diferença faz o perfil do Rodrigo Constantino estar funcionando ou não no final das contas, né? Então aqui, ó, como a ordem do ministro não tem nenhum propósito prático e a ordem foi enviada 2 dias depois da carta do presidente Trump, isso só pode ser interpretado como uma resposta direta à carta do presidente Trump, que faz referência às Big Techs sendo expulsas do Brasil, o que é uma alusão ao Rumble. Não achamos que é algo aleatório, é uma mensagem forte e clara desafiando a carta do presidente Trump. Ou seja, o Alexandre de Moraes está fazendo aquilo que se espera dele. Ele vai até o final, ele não tem alternativa. Ou o pessoal do STF controla o Alexandre de Moraes, ou o pessoal do governo, o Congresso, controla o Lula. Esses dois não vão parar não, esses dois vão até o final. E o final é o Brasil, uma Venezuela. O final é romper com os Estados Unidos, romper com o mundo livre, para implantar a democracia, entre aspas, que eles estão, entre aspas, salvando aqui no Brasil, justamente vai ser democracia tipo Venezuela, que eles decidem quem pode concorrer, quem não pode concorrer, e como eles vão achar sempre que a direita é extremada, é absurda, que não pode, não sei o que lá, não sei o que lá, vão acabar ficando, o Lula como eterno líder aqui do Brasil, até ele morrer, que eu espero que não demore muito, mas vai ficar como eterno líder aqui no Brasil e a gente vai ficar numa espécie de Venezuela para sempre por aqui. Vai ser uma tragédia muito grande. Eu alerto para o pessoal da elite aristocrática socialista de Brasília. É hora de dar um freio nesse pessoal, né? Aqui, ó. As empresas entraram na segunda-feira com uma nova petição na Justiça da Flórida contestando a decisão de Moraes, que foi proferida na última sexta-feira, dia 11 de julho.
O Moraes tava puto. O cara sentiu, bicho, o cara sentiu. Ele sabe que ele tá na merda, ele sabe que ele tá totalmente fudido, né? Então, assim, ele já tá tomando decisão no impulso já nessa altura, porque não tem mais lógica isso daqui, né? A ordem determina a remoção de conteúdos relacionados ao comentarista Rodrigo Constantino, que mora na Flórida, além do fornecimento de seus dados para as autoridades brasileiras. Em caso de descumprimento, o Rumble estaria sujeito a multa diária de R$100 mil, né? E na justificativa do aumento de tarifas, o Trump citou a violação fundamental da liberdade de expressão dos norte-americanos. O Rodrigo Constantino é um cidadão americano, ele já tem, não é nem o green card, já é cidadão americano mesmo, né? O green card, vocês sabem, é o visto para residência permanente. Você tem o green card, você pode morar nos Estados Unidos indefinidamente. Com visto de turista, você pode ficar 6 meses lá nos Estados Unidos por ano, mas não pode morar definitivamente lá. Com visto com green card, você pode morar indefinidamente lá, né? E aí, enfim, eles falaram sobre isso daqui. E o mais curioso é isso, a Rumble que está bloqueada aqui no Brasil, aqui tá acessando porque eu tô com a VPN, né? Rodrigo Constantino. Aqui, ó, tá justamente a conversa dele com o Paulo Figueiredo e coisa e tal. E olha só, coisa antiga que tem aqui, tá? Eu acho que o Rodrigo Constantino nem tá atualizando muita coisa aqui no Rumble, não, tá? Então tem coisas antigas aqui no vídeo, no site dele. Ou seja, no final das contas, ele está buscando uma forma de atingir o Rodrigo Constantino à toa e mostrar que está brigando com o Trump. É o que eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes ele vai comprar briga, ele vai comprar briga, vai comprar briga, até alguém parar ele. Quanto tempo vai levar para o Congresso, para o Senado particularmente, fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, eu não sei. Eu não acho que vai sair nessa legislação, não. Mas o pessoal tem que dar um jeito de resolver esse problema, porque do jeito que tá, a coisa vai para o pau. E aqui, ó, caso Rumble, o Alexandre de Moraes viola a lei americana, foi o que disse o advogado do Rumble, né? Então o advogado do Rumble, o Martim de Luca, criticou a ordem de bloqueio das contas emitidas pelo ministro e afirma que a decisão contraria o acordo bilateral de assistência jurídica entre os países. Que acordo é esse? É o acordo que prevê as cartas rogatórias, né? Como eu já expliquei para vocês. Aliás, é o mesmo acordo que o Brasil tem com vários países. Se você quer fazer alguma coisa nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em qualquer país do mundo, você abre uma ação aqui no Brasil, o juiz determina a emissão de uma carta rogatória, que vai ser enviado para o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil, que vai ser enviado para a diplomacia, que vai chegar na diplomacia do outro país, que vai entrar no Ministério das Relações Exteriores do outro país, daí vai para o Ministério da Justiça do outro país, e daí vai ser avaliado por um juiz. Se o juiz de lá considerar que é uma ordem válida, a ordem vai ser executada pela justiça de lá. Era assim que o Alexandre de Moraes deveria ter feito no caso do Rumble. Até porque o Rumble, de novo, está proibido aqui no Brasil e o Rumble também está com... não tem escritório no Brasil, não tem nada no Brasil, não tem ligação no Brasil, né? Então esse é o ponto, essa que é a situação neste momento, né? O Rumble vai à justiça contra a nova decisão de Moraes, mas é o que eu falo para vocês. O ponto importante de você ver disso daqui é o Lula e o Alexandre de Moraes, eles não vão voltar atrás. Quer ver outra coisa aqui? Olha só. Brasil vai aderir à ação da África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça. O Lula decidiu para bater no Trump, evidentemente. Eles sabem que Israel é um aliado dos Estados Unidos e é o tipo da coisa inútil, porque essa ação da África do Sul contra Israel é uma besteira que não vai a lugar nenhum. Inclusive, o Trump está sancionando o Tribunal Penal Internacional por conta dessa ação. E isso não vai a lugar nenhum, mas é uma maneira do Lula bater no Trump. De novo, é o que eles estão buscando. O Lula e o Alexandre de Moraes não vai ter jeito, cara. O Lula e o Alexandre de Moraes vão ficar batendo o tempo todo. Para eles, o interesse é ir ao máximo até a gente chegar na Venezuela, né? Aqui, ó, as ações de Alexandre de Moraes são políticas, é o que diz o advogado do Rumble. O que é verdade, a gente sabe que é. São claramente políticas, ele quer responder ao Trump, ele quer se mostrar forte. E lembra, isso aqui não é porque ele quer se mostrar forte para o Trump. Ele sabe que ele não tem como bater no Trump, não tem como bater nos Estados Unidos. Ele quer se mostrar forte para os cupinchas dele aqui no Brasil, para o pessoal que está apoiando ele. O que deve estar acontecendo com o Alexandre de Moraes e também com o Lula em menor coisa é justamente a falta de apoio. O pessoal começa a não apoiar mais, começa a querer ficar longe da pessoa, porque sabe que vai dar merda, né? Ou seja, a merda está ficando cada vez mais perto. E aí ninguém quer ficar junto com a pessoa. Quando o barco afunda, todo mundo quer ir pro bote salva-vida, ninguém quer afundar com o capitão, né? Então, o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes é isso. É esse tipo de coisa que ele está fazendo para tentar demonstrar
normalidade, até no gabinete dele, para as pessoas, não, tá tudo normal, continuam batendo, não tô nem aí, o Trump não pode fazer nada comigo e não sei o que lá. E olha só, não sei não, tá? Porque, como diz o pessoal, a lei Magnitsky não está descartada, tá? O Trump ainda está considerando a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, além dessa tarifa que está sendo trazida aí, né? O André Marsiglia aponta aqui como que a decisão do Moraes é ilegal, mais uma vez viola as leis dos Estados Unidos. A intimação para bloqueio da conta foi feita por e-mail, ela deveria ser uma carta rogatória, como eu falei, mesmo no Brasil existe nesse caso a obrigação de fazer que a pessoa jurídica seja intimada pessoalmente, jamais por e-mail, ou seja, tem que ser carta rogatória, não pode ser através de um e-mail, né? Exigir dados de cidadãos americanos viola as leis daquele país, ou seja, o Rumble não pode fornecer esses dados. E de novo, para que o Alexandre de Moraes quer esses dados? Se ele vai citar o Rodrigo Constantino em alguma ação, ele poderia mandar um e-mail também, né? Já que ele está dizendo que pode mandar e-mail para citar, manda um e-mail para o Rodrigo Constantino. A questão toda, o temor todo é que ele queira justamente mandar os jagunços, né? Foi discutido na Vaza Toga, vocês lembram, o pessoal da PF falando em mandar jagunço nos Estados Unidos para pegar o Alan dos Santos e coisa e tal, né? Ao que consta, não está ativa sequer a plataforma operando no Brasil. A decisão do Moraes parece mais uma tentativa de demonstração de força do que qualquer outra coisa. Exatamente, o Marsiglia está correto. E, de novo, é o que eu falo para vocês, é demonstração de força para a equipe dele, para o pessoal que está próximo dele ali, que já estão vendo a coisa ficar preta, né? O Sam Puncher falou aqui sobre a carta do presidente Trump, a gente já falou sobre isso no vídeo de ontem, que, no final das contas, o Alexandre de Moraes foi citado nominalmente pelo Departamento de Estado americano, né? O STF do Alexandre de Moraes, e é isso daí. O Jason Miller também fala aqui, ó, o Lula e o Moraes estão colocando seus próprios desejos políticos e sua busca, sua perseguição política do presidente Bolsonaro à frente dos interesses do Brasil. Vergonha neles, né? Enfim, ele está apontando aqui aquilo que eu estou falando para vocês também. O Lula e o Alexandre de Moraes não esperem que eles vão parar. Eles já estão no ponto de não retorno. Eles agora, eles sabem que se recuar agora, eles se ferraram. Eles vão para cima. A expectativa que a gente tem de não chegar numa Venezuela é o Congresso e o resto do STF. Enfim, conta de Constantino não incita violência, diz a defesa do Rumble. Parece que o pedido dizia que a conta do Constantino estava incitando violência contra o Alexandre de Moraes. Provavelmente estava criticando o Alexandre de Moraes. Na visão do Alexandre de Moraes, se alguém criticar ele, está incitando violência contra ele. Coitado dele. Não. O Moraes, no momento que você aceitou um cargo público, você aceitou o direito de ser criticado. Se você acha que a crítica está muito ruim, que você não consegue lidar com críticas desse nível, você pede demissão, cara. Exoneração rápida, funciona. Um segundo você faz isso, né? Enfim, essa foi a fala, provavelmente uma crítica do Constantino ao Alexandre de Moraes, mas não tem incitação de violência nenhuma, só na cabeça do Alexandre de Moraes que qualquer crítica vira incitação de violência. E é o caminho da ditadura, eu já expliquei para vocês isso, né? A ditadura, quando ela se forma, ela começa a fazer coisas fora da lei, aí ela é criticada por isso, evidentemente é criticada por isso. E no momento que ela é criticada por isso, ela não entende essas críticas como uma crítica, entende como um ataque. E aí ela tende a piorar a censura, tende a piorar a repressão, tende a acusar as pessoas de estarem fazendo coisas contra ela, e aí você vai escalonando a coisa e daqui a pouco a gente chega das duas uma. Ou isso vai se resolver, ou isso a gente vai virar uma Venezuela. Estamos nesse ponto aqui. As coisas estão pegando nesse momento no Brasil. Espero, sinceramente, que a gente vá para o lado bom da força. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.